Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Poliane Maria, sou professora de Ciências e Biologia. Atualmente estou trabalhando com o Fundamental 2, então estou no ensino de ciência. Sou formada na licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória, e sou pós-graduanda em ensino de ciências. Para além dessa minha formação, né, acadêmica, com ciências e biologia, eu também sou escritora. Tenho 3 livros publicados, sendo 2 livros de poesias e um livro que é um paradidático, que eu até vou mostrar um pouquinho dele para vocês aqui. Então, quando eu pensei nessa palestra, né, eu pensei justamente em juntar duas coisas que eu gosto muito, que é a literatura e a ciência. E aí surgiu até o título da nossa palestra de hoje, né, que é Quando a Literatura Encontra a Ciência, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o potencial dos livros paradidáticos no ensino de ciências e biologia. Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês gostem da palestra e qualquer coisa, eu vou deixar meu e-mail no finalzinho da palestra para que vocês entrem em contato comigo. Quando a gente pensa em ensino de ciências e biologia, a primeira coisa que precisamos destacar é a importância dessa área para a formação dos estudantes. Porque a biologia e a ciência, de uma forma geral, nos permite compreender a vida em várias dimensões, né? Desde o funcionamento do corpo humano a, por exemplo, as relações dos seres vivos com o meio ambiente. E tudo isso, né? Essas relações, ou como a gente entende a vida, contribui para que o aluno ele consiga ter uma formação cidadã, para que o aluno ele consiga desenvolver o pensamento crítico a partir do momento que ele começa a observar mais, a investigar, a formular hipóteses, né, a buscar fatos e evidências que levaram a tais coisas. Então, tudo isso a gente aprende em ciência, né? Quando a gente está aprendendo ali a questão do método científico, a questão do pensamento crítico, a desenvolver esse pensamento, se questionar mais sobre algumas coisas que acontecem na sociedade, né? Tomar decisões conscientes e tudo isso faz com que o aluno ele consiga ter uma determinada responsabilidade social por meio das suas ações. É bem o que a gente chama de letramento científico, né? O que o aluno ele consegue fazer com aquele conhecimento que ele aprendeu na escola, né? Como ele consegue aplicar isso, como ele consegue transformar isso em uma atitude crítica, em uma atitude responsável. Então, o ensino de ciências e biologia traz muito disso, né? Sobre a compreensão da vida, sobre o pensamento crítico de uma forma assim mais geral, uma responsabilidade social. Então, assim, a gente aqui concorda, todo mundo, a importância desse ensino, né, da biologia no ensino médio, de ciências lá no ensino fundamental, e o quanto essa disciplina, essa área do conhecimento se torna importante para a formação dos nossos estudantes. Só que, em contrapartida, é uma das áreas que os alunos têm mais dificuldades, né? Alguns artigos trazem que é uma das áreas que os alunos têm dificuldades, e isso vem por conta de excesso de termos técnicos, abordagem muito teórica, né? Ciências e biologia é uma área que alguns conteúdos são tidos como abstrato para os alunos, eles não conseguem compreender porque é difícil a visualização. Então, quando a gente pensa em ensino de ciências, a gente pensa logo em laboratórios, recursos tecnológicos, coisas que vão para além do livro didático em si, coisas que vão além de uma aula teórica. Porque a falta disso acarreta essas dificuldades. A questão do excesso dos termos técnicos, a falta desses recursos didáticos, né? Seja, por exemplo, essa questão física do lugar, né? De não ter um laboratório, de não ter uma sala de informática ou algo assim. Mas também recursos didáticos, como, por exemplo, um modelo didático, um livro paradidático, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Tudo isso também contribui para essas dificuldades. O tempo reduzido em sala de aula, né?
A questão da biologia, ela diminuiu um pouco de tempo no ensino médio. Então, tudo isso dificulta até para a questão de trabalhar com recurso didático em sala de aula, porque tudo isso requer um planejamento, requer tempo, requer engajamento por parte dos alunos. Então, esses fatores, eles contribuem para essas dificuldades que são evidenciadas em alguns artigos. E aí, a gente tem aqui, ó, as disciplinas de biologia e ciências apresentam conteúdos que são considerados complexos para a maioria dos estudantes, e isso é evidenciado ali no artigo de Gonçalves, Dias 2022. E o ensino de biologia muitas vezes se caracteriza como monótono, em que os professores apenas se limitam à abordagem de conceitos, sem utilizarem materiais que facilitem a compreensão dos discentes, acarretando uma aprendizagem mecânica que rapidamente será esquecida. Então, ok, a gente sabe que o ensino de ciências apresenta algumas dificuldades, mas aí o que a gente pode fazer, quanto professor, para a melhoria desse ensino? Para que os nossos alunos eles aprendam com mais facilidade, para que o ensino seja de fato efetivo, para que essa aprendizagem seja realmente construída, né, que tenha significado para o aluno, que esteja atrelado ao dia a dia desse estudante. Então, utilizar recursos didáticos seria uma solução. E aí, quando a gente pensa também em ciências e biologia, a gente pensa também numa gama de recursos didáticos que existem. Se a gente digitar aí no Google recursos didáticos para tal coisa, muito facilmente a gente vai encontrar. Só que aí, quando a gente como professor, né, quando a gente vai pensar em fazer um planejamento de uma aula, a gente tem que pensar em quanto tempo esse recurso vai ser, quanto tempo vai se demorar, né, vai durar essa aula para que esse recurso ele seja aplicado, seja efetivado. Outra, é um recurso fácil de fazer, porque a maioria dos artigos trazem, assim, um manual de como fazer determinados recursos. Mas aí, eu como professor, vou ter tempo para preparar esse recurso em casa? Será que é um recurso que eu consigo preparar com os meus alunos em sala? Quanto tempo eu vou gastar para preparar esse recurso? Então, tudo isso demanda tempo, demanda planejamento e que, por vezes, acaba até desmotivando o próprio professor, que está sobrecarregado com demandas da escola e que não consegue tirar um tempo aí do seu dia para produzir esse recurso, né? E a escola não fornece subsídios para financiar esses recursos. E aí a gente tenta pensar, né, em soluções em que outros recursos que apresentem baixo custo, que a gente tenha fácil acesso como professor, a gente consegue incluir na nossa sala de aula e que deixe o aprendizado menos monótono, né? Um pouco mais, assim, atraente para os alunos, vamos assim dizer. E aí, como sugestão, né? Eu sou suspeita a falar, porque eu gosto muito de escrever. Como sugestão, eu trouxe como recurso aí, como material didático, os livros paradidáticos. O termo paradidático, ele surge lá na década de 70, com Fernando Dias. Ele era presidente da editora Ática, e surgiu como uma demanda para que os conteúdos que eram trabalhados nos livros didáticos de uma forma mais rígida, de uma forma mais completa, né, ali com o objetivo de dar conta de todo o currículo, o livro paradidático ele surge para trazer temas específicos de uma forma menos rígida, de uma forma mais contextualizada, numa narrativa aí mais fluida, mais leve. Então, o livro paradidático ele surge como uma demanda, sabe? De trazer esses conteúdos, né? Até temas transversais, de uma forma mais atrativa, mais lúdica. Então, lá na década de 90, esses livros eles começaram a se popularizar, quando surgiu o LDB, a questão dos parâmetros curriculares nacionais, aí com a inclusão de temas transversais, de ética, pluralidade cultural. A inclusão desses temas tornou-se obrigatória, e aí os livros paradidáticos também conseguem permitir que esses temas estejam incluídos dentro da narrativa, sabe? Então, teve essa popularização aí na década de 90 dos livros paradidáticos. Então, são materiais que visam complementar os livros didáticos.
só que de uma forma menos rígida, né? Os livros paradidáticos, eles não têm aí um interesse de dar conta de todo o currículo. Isso é o papel do livro didático. Então, através de narrativas mais fluidas, mais leves, ele consegue dar conta de um tema específico e até se aprofundar nesse tema, que é o legal, né? O professor vai utilizar esse livro para trabalhar um tema específico e consegue aprofundar nesse tema. E traz esse tema dentro de uma narrativa, sabe? Então, eu trouxe aqui até algumas vantagens, né? Algumas vantagens dos livros paradidáticos. A questão da interdisciplinariedade. A gente pode trabalhar poesia e conhecimento científico. Sei lá, poesia e genética. A gente pode trabalhar contos e evolução. Cordel e, sei lá, diversidade de seres vivos, classificação de seres vivos. Então, a gente pode trabalhar diversos gêneros, pensando aí na perspectiva dos livros paradidáticos, com o conteúdo científico, pensando nessa questão também da interdisciplinariedade. Linguagem acessível. Os livros paradidáticos, eles não têm aquela linguagem formal que se tem num livro didático, né? Então, ele traz ali numa narrativa, numa história. Por exemplo, pode ser através de contos. E esses contos, né, vai trazer uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais infantil, por assim dizer. A questão da contextualização. A maioria dos livros didáticos, quando traz um enredo, uma narrativa, eles tentam partir de algo do dia a dia do aluno, sabe? De algo que aconteceria. Ou não, pode até ser uma ficção científica, mas ele consegue trazer a contextualização ali. Contextualiza assuntos do cotidiano, assuntos do dia a dia, com algo que a gente precisa aprender, com algo científico, sei lá. Características dos seres vivos, teorias evolutivas, questão do Big Bang, como é que se deu tudo isso. Um livro paradidático, ele consegue trazer em uma historinha, em uma narrativa, esses pontos de uma forma muito mais contextualizada e atrativa, né? Quando a gente pensa na apresentação visual, o uso de imagens é o que mais tem, assim, em livros paradidáticos, porque dá um diferencial, né? Esse recurso imagético é extremamente importante para que estimule ali o aluno, né? Para que não fique uma leitura cansativa, porque não é esse o papel do paradidático, tornar cansativa a leitura, é tornar legal, divertida. Então, os recursos ilustrativos, né? Essa apresentação visual também é muito importante. Então, aí o livro paradidático, ele permite enriquecer a experiência educacional dos alunos, incentiva o gosto pela leitura, explora questões que muitas vezes não são trabalhadas no contexto escolar, né? Que não são trabalhadas nos livros didáticos, né? Então, os livros paradidáticos, eles têm esse diferencial. E eles não visam dar conta de todo o conteúdo do ano todo, né? Então, assim permite que se trabalhe um tema de forma bem aprofundada. E aqui eu trouxe alguns tipos de paradidáticos, né? A gente tem as histórias em quadrinhos, que são muito conhecidas, os alunos amam, e a gente consegue trabalhar o conteúdo através de história em quadrinho. Quando a gente pensa também nessa questão dos livros paradidáticos, existem diversas formas de trabalhar com ele em sala de aula, tá, gente? Não apenas a leitura desse livro, a indicação de leitura desse livro para o aluno. Eu trouxe um tópico falando sobre isso. Então, aqui a gente tem essa história em quadrinho, ó, que trabalha a questão da teníase, né? A gente vê aí na questão de parasitas e tudo mais. A gente tem também livro de contos, por exemplo, esse daqui, que é o Gabriel e o Fantástico Mundo da Genética, inclusive foi fruto do meu TCC, que tenho aí parceria com mais outros 2 professores, porque somos parecidos com os nossos pais, que trata temas de genética. Cordéis também é outro tipo de paradidático, que inclusive, né, é algo tão nosso aqui do Nordeste, é algo tão cultural, tão patrimônio da gente, né? Então, assim, cordéis, por que não trabalhar cordéis em sala de aula com os nossos alunos?
E os mais conhecidos, né, que são os livros de ficção infantil. Esse aqui, O Dilema do Bicho-Pau, foi um exemplo, mas tem vários outros desses livros que são bem ilustrativos. Ele tem uma pegada mais infantil, mas assim, ele consegue trabalhar temas e trazer reflexões importantíssimas, assim, sabe? Que a partir do enredo dele, a gente consegue trabalhar diversos temas, assim, com os alunos. Então, assim, pense no tema que você quer trabalhar. No caso aqui, a gente tá vendo questões de ciência, né? Sei lá, quero trabalhar classificação dos seres vivos. Penso no livro. E como que eu trabalho esse livro em sala de aula? E aí você vai montar toda a sua sequência didática. Eu vou dar algumas sugestões aqui, mas essa palestra é mais para fazerem vocês refletir sobre o potencial desses livros, sabe? Como a gente pode trabalhar com esses livros. E as sugestões de alguns livros, né? Então, eu trouxe esse, que sou bem suspeita para falar, inclusive, porque foi o meu primeiro paradidático, foi fruto do meu TCC. Tem como coautor aqui o Martin Alejandro Montes e Ana Cristina Lauer Garcia, que são professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O título do livro é Gabriel e o Fantástico Mundo da Genética. E é uma obra que é composta por 4 contos que abordam conceitos de genética que visa contextualizar com o nosso cotidiano. Por exemplo, são tratados diferentes conceitos sobre a herança biológica, estrutura do DNA, definições de genes, alelo, expressão gênica, o comportamento dos cromossomos durante as divisões celulares, como, por exemplo, a meiose, mecanismo de determinação do sexo e inativação do cromossomo sexual X, que é o famoso corpúsculo de Barr, né? Heterocromatina. Então, assim, ele trabalha conceitos que em alguns artigos foram relatados que os alunos tinham dificuldades, tá? Então, por quê? Porque genética, de uma forma geral, os alunos têm bastante dificuldade para aprender por conta de uma gama de conceitos. Conceitos por vezes complexos, né? Também é um assunto que requer um olhar molecular, né? Um olhar celular. Então, é tudo muito microscópico. Então, o que tiver de recursos que possa auxiliar no conteúdo de genética, né, nos temas de genética, é extremamente bem-vindo, é extremamente válido, principalmente quando a gente pensa na perspectiva das escolas públicas, né, que não se tem laboratório, não se tem recursos eficientes, às vezes não se tem até um data show, um projetor, para que se possa mostrar lá uma célula para os alunos, mostrar um vídeo de como ocorre a divisão celular. Ainda é realidade de muitas escolas, infelizmente. Então, assim, para o professor se limitar só ao livro didático, é bem difícil, sabe? E esse livro paradidático, ele é um livro muito ilustrativo. Ele é um livro com um enredo que parte do dia a dia do aluno, né? Inclusive, tem uma das perguntas do menino Gabriel, que é um menino super curioso. Uma das perguntas dele é assim: por que somos parecidos com os nossos pais? Então, qual mecanismo leva, né? O que é que faz a gente ser parecido com os nossos pais? Outra pergunta é: se somos filhos dos mesmos pais, eu e minha irmã somos filhos dos mesmos pais, então por que a gente não é igual? Se a gente tem os mesmos pais, sabe? São perguntas que o aluno pode ler e dizer: nossa, realmente, essa pergunta é interessante, ainda não sei. E através do enredo dessa história, cativar esse aluno. E dentro dessa narrativa, trazer esses conceitos que ele tem dificuldades no livro. Que no livro seria jogado, DNA é isso, isso e aquilo. Cromossomo é isso e aquilo. No livro, traz dentro de um contexto, dentro de uma narrativa, que pode envolver os alunos a depender da forma na qual esse livro é trabalhado, né? Como que você vai incluir esse paradidático dentro do seu planejamento. Trouxe outra sugestão para vocês. Antes quero voltar aqui rapidinho, que esse livro está disponível para ser baixado de forma totalmente gratuita na editora da UFRPE, tá? Todos os livros que eu vou trazer para vocês aqui de indicação são livros que vocês conseguem baixar para trabalhar com a turma de vocês, tá? Porque quando a gente pensa novamente em recursos didáticos, a gente tem que pensar naquilo que é
factível para o professor, que ele consegue ter ali na palma da mão e trabalhar de forma simples com os seus alunos, para que não seja algo burocrático, que ele faça muito tempo fazendo, precise muito tempo de planejamento, porque a gente sabe que professor tem uma vida corrida, né? Então, a gente tem que pensar também na questão da praticidade. Então, todos esses livros que eu vou trazer aqui para vocês, eles estão disponíveis para serem baixados e a fonte estão embaixo da imagem. Outra historinha bem legal, que também foi publicada pela editora da UFRPE, né, que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco, é a Tubalina, tá? De Marina, Mariana e Paulo. A Tubalina e os Guardiões de Fernando de Noronha, Segredos da Ilha. Tubalina e os Guardiões de Fernando de Noronha é uma narrativa infanto-juvenil que, de forma lúdica e educativa, aborda os encontros entre tubarões e seres humanos lá em Fernando de Noronha, com destaque para o tubarão-tigre. A história acompanha Tubalina e seus amigos em uma nova aventura que ressalta a importância da preservação dos ecossistemas marinhos e terrestres, alertando também para os impactos da poluição ambiental. Então, vê só, Fernando de Noronha, Pernambuco, algo que traz a questão da regionalização também, e que a gente consegue trabalhar com os nossos alunos em sala de aula, né? Trazendo ali a questão do arquipélago, a questão da preservação desses ecossistemas de uma forma geral. Então, é um livro excelente, um paradático excelente para se trabalhar em sala de aula com seus alunos. Mais um livro aqui que eu trouxe de indicação para vocês é o Microalgas e a Biorremediação, que traz a questão de uma jornada aí, né, leve e educativa da professora Raquel e dos estudantes e do estudante Bartolomeu na descoberta do papel das microalgas na limpeza de ambientes aquáticos. Traz uma linguagem acessível, visualmente atrativa, para explicar alguns conceitos científicos, como a bioabsorção, bioacumulação, a biodegradação, e demonstra aí que diferentes espécies de microalgas atuam na remoção de poluentes e na recuperação desses ecossistemas. Então, é uma aula bem interessante para trabalhar aí a questão da importância, né, desses organismos em processos como, por exemplo, o de biorremediação, né, trabalhar, por exemplo, de onde surgiu esse termo, o que é biorremediação e como essas microalgas estão atreladas a isso e auxilia nesse processo. Então, assim, é um livro muito bacana e que vale a pena vocês utilizarem em sala de aula com os alunos de vocês. Outro livro bastante interessante, que é uma história em quadrinho, que foi, inclusive, um produto de TCC de uma amiga minha, Ana Verônica, né, que é a Ana Vasconcelos, Carlos Pérez e Alessandra Azevedo. Essa história em quadrinhos, ela apresenta a caravela portuguesa, que é bem conhecida, quem vive em regiões costeiras sabe muito bem. Um fascinante quinidário que habita todos os oceanos e que, ao mesmo tempo, representa riscos à saúde humana quando chega às praias, né? A narrativa mostra as características únicas desse invertebrado, seus papéis ecológicos, perigos que oferece aos banhistas, como proceder em caso de acidentes. Ela é dividida em 5 capítulos. A HQ une ciência e ludicidade para ensinar, de forma clara e divertida, como prevenir acidentes e compreender a importância desse organismo para o equilíbrio marinho. Então, a caravela portuguesa, que é vista comumente em praias, esse livro consegue trazer para o aluno, né, a importância desse animal, que por muitas vezes há riscos quando, né, você tem contato, mas tipo, como que a gente pode proceder em relação a um acidente? Como a gente pode prevenir esses acidentes também? Entender a importância biológica desses animais. Então, essa história em quadrinho, ela é muito bem produzida, traz a questão da regionalidade também para quem mora por aqui, por Pernambuco. E também é uma ótima opção para ser trabalhada aí com os aluninhos de vocês. Mais uma sugestão, Amizades Enraizadas, é da editora da UFRPE, ela é voltada para o ensino básico, é um livro que é a primeira obra, assim, dedicada para o ensino das micorrizas, que são essas associações, né, entre fungos
E plantas, essas associações simbióticas, né, são fundamentais para que a planta ela consiga absorver os nutrientes e a questão da sustentabilidade dos ecossistemas. Tem linguagem acessível, ilustração, um conteúdo pedagógico, assim, excelente. As Amizades Enraizadas apresenta às crianças e jovens o fascinante mundo das micorrizas e promove o conhecimento científico desde cedo, despertando a curiosidade sobre a vida no solo. Então, é um livro, assim, super leve de se trabalhar, bem divertido, dinâmico, que consegue trabalhar esse conceito de micorrizas de uma forma mais leve e divertida. Outra sugestão é aqui o Clube das Ciências, em uma paleoaventura pernambucana. Seria interessante esse livro, né, para trabalhar as questões de paleontologia na educação básica e expande o conhecimento dos alunos, porque traz coisas que por muitas vezes não se tem no livro didático, que é onde estão os fósseis de Pernambuco. Então, assim, trabalha a questão das bacias sedimentares e seus fósseis, né? E a riqueza do mundo paleontológico que tem aqui no nosso estado, no estado de Pernambuco. Então, esse livro também é fruto de um TCC e ele é bem interessante para se trabalhar as questões de fósseis. Mais uma sugestão, Como Tudo Sumiu, de Jéssica Celerino. Foi uma publicação da UFPE, também foi fruto de TCC. É uma trama composta por 3 personagens principais, a professora, o aluno e o trilobita. E o seu contexto geral envolve uma suposta viagem pelo tempo que mostra os eventos de extinção em massa. Então, vai trabalhar, né, essa questão das extinções retratadas por espécies presentes naquele período. Então, o trilobita é uma das espécies presentes naquele momento e que vai aí dialogar com o aluno sobre como tudo aconteceu, né? Como que ocorreu essa extinção em massa. Esse livro também é um livro excelente para ser trabalhado aí no ensino de ciências e biologia. E aí, espero que vocês tenham gostado das indicações. Só foram alguns dos mais variados livros que vocês conseguem encontrar, repito, de forma totalmente gratuita no site, seja no repositório da UFPE, na editora da Rural, ou até mesmo dando um simples Google, vocês conseguem encontrar uma gama aí de livros paradidáticos. Vocês só precisam ler bem, pensar numa estratégia de como vocês devem aplicar esse livro, né? Qual vai ser a melhor forma de trabalhar esse livro em sala de aula. Por exemplo, é lendo só um capítulo, porque ler o livro todo se tornaria cansativo. É ler o livro todo, porque o livro é pequeno, e propor um debate. E é isso, essa questão da metodologia de aplicação também é importante para trazer um resultado significativo desse material. Então, por exemplo, existem diversas formas de você incluir o livro paradidático na sua aula, né? A questão da leitura guiada. Então, escolhi o livro paradidático Gabriel e o Fantástico Mundo da Genética e vou trabalhar ele através de uma leitura guiada. Vou pegar o primeiro conto, que trabalha aí sobre o porquê somos parecidos com os nossos pais, fazer uma leitura guiada com os alunos e depois propor uma atividade em grupo. Essa atividade em grupo vai ser para eles aplicarem esse conhecimento. Sei lá, fazer um jogo, elaborar um jogo com perguntas e respostas, um quiz, né? Com perguntas e respostas sobre o assunto que foi trabalhado nesse livro. Preparar uma tirinha, escrever uma tirinha, um HQ bem pequeno, sobre um conteúdo que foi trabalhado, abordado no livro. Então, pensar em atividades em grupos também ajuda a fixação desse conteúdo, sabe? Atrelar essas duas metodologias, a questão da leitura guiada e da atividade em grupo. Quando a gente pensa em questão de metodologias também, uma coisa bem interessante é a questão dos projetos interdisciplinares, porque você poderia se juntar com um professor de português e trabalhar, por exemplo, a questão do cordel
em um tema de evolução, que é trabalhado nesse cordel, por exemplo. E aí o professor de português iria trabalhar a questão das características do cordel, e você, como professora de ciências, trabalharia a questão da evolução. A questão da evolução biológica, de uma forma geral, da classificação dos seres vivos, da genética, por aí vai. Diversidade, digamos, de temas que não faltam, né? Mas dá para trabalhar projetos interdisciplinares pensando nisso, até na produção de materiais paradidáticos, de livros paradidáticos. Debate em sala também é uma das estratégias que contribuem muito para a aprendizagem. Então, vamos supor que o livro tenha 4 capítulos. Divide a sala em grupo, cada grupo fica com um capítulo. Você vai baixar o livro no seu celular, você vai disponibilizar esse livro para os alunos, ou melhor, né, como tem toda a questão do celular agora, imprimir. Como a maioria dos paradidáticos não são livros tão grandes, você imprime os capítulos, disponibiliza para os grupos, pede para que eles façam a leitura desse capítulo e depois oportuniza um debate em sala. O que cada grupo entendeu daquele capítulo, qual foi a narrativa, né, do que a história fala, se gostaram ou não. Então, tudo isso também é forma de você avaliar a sua metodologia, no fim das contas, né? Para ter esse feedback dos alunos, positivo ou negativo, da aplicação desse livro. Então, isso aqui são algumas metodologias de aplicação desses livros dentro do contexto da sala de aula. Quando a gente pensa na questão da prática, Oliveira ele analisou o uso de livros paradidáticos de biologia em 3 escolas públicas do ensino médio. Os professores relataram que seus alunos demonstraram maior interesse pela biologia quando os conteúdos foram abordados de forma mais lúdica com o auxílio dos paradidáticos. Então, a gente já tem aí materiais que evidenciam a eficiência desses livros, né? Silva, 2019, ele utilizou histórias em quadrinhos para o ensino de evolução e foi observado um aumento no índice de acerto dos estudantes sobre o assunto. Também foi constatado que 92% dos alunos consideraram a utilização do recurso paradidático como ótimo ou bom para a aprendizagem dos conteúdos. Então, vejam só, 92% dos alunos consideraram ótimo ou bom. E também aí o aumento, né, desse índice de acertos. Esses só são 2 exemplos, né, 2 artigos que eu trouxe para evidenciar a eficiência, né, a potencialidade dos livros paradidáticos, mas são, assim, gente, diversos artigos que já trazem esses resultados da eficiência desses livros, né? Aqui, ó, Moreira Santos, 2023, evidenciou que dentre os diversos recursos aplicados no processo de ensino-aprendizagem, os livros paradidáticos contribuem e incentivam o leitor a se conectar com a narrativa e, a partir dela, explorar o conteúdo de forma mais contextualizada e provocativa. Então, toda aquela questão, né, da contextualização, de conectar o aluno à narrativa, né, de trazer aí uma linguagem mais acessível, de trabalhar os conteúdos de uma forma mais leve, mais dinâmica, por assim dizer. Tudo isso o paradidático ele consegue oportunizar. Então, diante da importância desses livros, né, percebe sua aplicabilidade em diversas áreas do conhecimento. Ciências humanas, com obras voltadas ao ensino de história, nas ciências exatas, matemática e física, nas ciências da natureza, incluindo o ensino de química e biologia. Todos esses trabalhos aí foram de paradidáticos trabalhados no contexto da sala de aula e que tiveram, assim, resultados positivos com a sua aplicabilidade. Com isso, a gente conclui que os paradidáticos são aliados poderosos no ensino de ciências e biologia. Eles aproximam o conteúdo da realidade do aluno, tornam o aprendizado mais dinâmico e significativo e nos lembram da importância de inovar sempre em sala de aula. Que possamos utilizá-los como recursos que inspiram, despertam a curiosidade e contribuem para formar cidadãos críticos e conscientes. Aqui estão
as nossas referências. E obrigada. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham um ótimo evento. Qualquer dúvida, qualquer sugestão ou interesse de conversar comigo, tá aí o meu e-mail, poliane.chan@gmail.com. Agradeço novamente e espero que vocês tenham gostado da palestra. Um beijo.